Bom dia, pessoal. Nós vamos ver uma atividade de revisão de números inteiros, usos, história, ordenação, associação com pontos na reta, numérica e operações. A gente fez 3 atividades, aí tem essa de revisão desses assuntos que a gente viu. Primeiro quesito. Nós temos na cidade de Urupema, Santa Catarina, em determinada noite foram registradas as seguintes temperaturas: -1, -3, 0, 3, 7 e 13. A variação de temperatura nessa cidade nessa noite foi de... Então aí você pode observar um macete que seria o seguinte: você traçar na reta numérica essa numeração. Colocar uma reta numérica e colocar esses números. Aí você vai ver a variação que foi de um número a outro. Por exemplo, digamos que tem uma cidade que a variação mínima foi de -3. E a variação máxima foi de 17. A máxima. E a mínima foi de -3. Então, para a gente saber qual foi essa variação, nós poderemos utilizar na reta numérica esses números. No caso aí você tem alguns números. Aqui eu vou citar só a mínima e a máxima. Então aqui vai até 17 e aqui foi até -3. Então essa variação aqui, de quanto foi? Aqui de 0 para 17 dá 17, né? E de 0 para -3, 3. Então aqui basta somar. Então nós vamos ter 20. A variação foi de 20 graus. Nesse caso aqui. Certo? Então você vai ver qual é a variação que teve. Coloca os números na reta numérica e vê a temperatura mínima e a temperatura máxima. Aí você vai marcar uma das alternativas que corresponder a essa variação. Aqui foi de -3 a 17. De 0 para 17 dá 17, de 0 para 3 dá 3. Somando os dois, nós vamos ter 20 graus Celsius, seria a variação da temperatura nessa cidade, nessa noite. Essa cidade de Urupema, Santa Catarina, é considerada a cidade mais fria do Brasil. Segunda questão. Nós temos... A figura a seguir é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada as letras, a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Então nós temos aqui a reta e as letras de A a M. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus Celsius está localizado. Então, o que é que você pode fazer? Você vai numerar essa reta, colocar todos os valores positivos e negativos. Os negativos coloca o sinal e depois você vai indicar qual dessas alternativas é a correta. Por exemplo, 0 graus Celsius está sob o ponto M, entre o ponto LM, entre os pontos I e J, ou sobre o ponto J. Então, para você descobrir isso, essa temperatura de 0 grau, é importante que você numere essa reta, certo? Observando aqui a posição dos números, para a direita são os valores positivos e para a esquerda na reta são os valores negativos. Na questão 3, imagine que os números estão representados em uma reta numérica, só de números inteiros, através de pontos. Diga qual é o número inteiro representado pelo ponto que vem imediatamente. Então aqui você vai observar o seguinte. Você vai observar os números que são sucessores ou antecessores desses números, de acordo com você imaginando uma reta numérica. Então, à direita de 299, à esquerda de -60, à direita de 1000, à esquerda de 1000, desculpa. À direita de -25,
Então você vai colocar o valor aqui na frente, né, à direita de 299. Qual é o próximo número? À esquerda de menos 60. Qual é o próximo número? À esquerda de 1000. No caso, à esquerda. E à direita de menos 25. Para cá. Aí você pode até observar uma reta numérica, coloca alguns números que aí você vai ter a ideia de que número você vai colocar. Quarto. Qual o próximo número de cada sequência? Então nós temos aqui a sequência, você vai ter que observar os números se estão aumentando ou se estão diminuindo e quanto é esse número, se é uma constante ou não, pode ter casos em que não é uma constante, certo? Ou essa constante vai aumentando ou vai diminuindo. Por exemplo, 80, 76, 72, 68. Tem uma constante aqui, né? Aí você vai ver qual é o próximo número que você vai colocar. Lembrando que se o número for negativo, terá que ser colocado o sinal, certo? Se você não colocar, fica errado. 0, menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Aí o próximo número. Aqui, menos 3, menos 8, menos 14, menos 21. Aí você vê qual o próximo número da sequência, certo? Preste atenção nessa aqui, que é uma casquinha de banana, certo? Você vem resolvendo letra A e B bem simples. Aí nessa letra C ela já começa a complicar um pouco. Dê uma olhadinha direitinho. D, 15, 11, 7, 3, menos 1. Aí qual seria o próximo número, certo? Você pode até representar numa reta numérica, num rascunho, para ficar mais fácil de você compreender. Na questão 5, nós temos: represente por um número inteiro os valores que aparecem em cada item. Letra A. Um submarino está a 75 metros abaixo do nível do mar. Seu Antônio está com um saldo positivo de R$ 840 no banco. A cidade de Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, em 2017, o clima da cidade atingiu 7,4 graus Celsius, abaixo de zero, cobrindo a serra de neve. D. A altitude da cidade de Itapetim, Pernambuco, é de 637 metros acima do nível do mar. Então nós temos, por exemplo, se referir à altitude, então é em relação ao nível do mar, é acima do nível do mar. Abaixo do nível do mar são valores negativos, certo? Quando tem um saldo positivo, que é o saldo credor, é chamado de saldo credor, tem crédito, então o resultado é positivo. Quando é um saldo devedor, é SD, a pessoa tem débito, né? Com relação a temperaturas abaixo de zero, então o valor é negativo. Acima de zero, os valores são positivos, certo? Altitude é acima do nível do mar, então são valores positivos. Profundidade, ou abaixo do nível do mar, são valores negativos. Questão 6. Escreva os números inteiros, compreendido entre menos 4 e 2. Ou seja, é um número que é maior do que menos 4 e menor do que 2. Por exemplo, se eu quisesse os números compreendidos entre 1 e 3, então eu vou colocar o número que é maior do que 1, quem seria na reta numérica 0, 1 e 2, certo? Que é maior do que menos 1 e menor do que 3. Se eu fosse observar dois números entre menos 8 e menos 2, entre 5 e 10, então 2 negativo, menos 3 e menos 1. Quem está entre 3 e menos 1? Só o número menos 2. Né? Entre 5 e 10, aí você vai ver o número que é maior do que 5 e menor do que 10, inteiro, certo? Compreendido entre menos 2 e 2. Então, por exemplo, quero um número compreendido entre menos 5 e 2 positivo, por exemplo. Então, quem seria? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1.
Seriam os números compreendidos entre menos 5 e mais 2. Questão 7. Escreva em Z o antecessor e o sucessor dos números. Então, você vai escrever o antecessor de 10 e o sucessor de 10. Né? Por exemplo, se eu quero o antecessor de mais 3, então quem é que vem antes de mais 3? Quem é o antecessor? Mais 2. Quem é o sucessor? Mais 4. Né? De menos 19, por exemplo, menos 35. Eu quero o antecessor de menos 35. É menos 36. Quem é o sucessor? Menos 34. Certo? Então, você vai colocar o antecessor e o sucessor. Preste atenção quando os números forem negativos. Certo? Você observar quem é o antecessor e quem é o sucessor. O antecessor subtrai um do número e o sucessor soma um ao número, uma unidade ao número. 8º. Resolva as adições de números inteiros com sinais iguais. Então, quando os números têm sinais iguais, você vai somar e repetir o mesmo sinal, certo? Você soma e repete o mesmo sinal. Por exemplo, se eu tenho mais 3 somado com mais 5. Um exemplo, mais 3 com mais 5. Então, eu vou somar e repetir o mesmo sinal. A mesma coisa se fosse menos 3 somando com menos 5. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar, vai dar 8. E colocar o sinal agora aqui negativo, certo? O sinal negativo não pode esquecer, certo? Então, se tiver os sinais iguais, soma e coloca o sinal. Se tiver sinais iguais, soma e coloca o sinal também. Se ele for positivo, você coloca o sinal positivo. Se eles forem negativos, soma e coloca o sinal negativo. Na questão 9, nós temos: resolva a adição de números inteiros com sinais diferentes. Certo? Então, essa adição aqui seria tipo uma subtração. Certo? Só que a gente está considerando que está somando, só que os sinais dos números dentro são negativos. Então, nesse caso, você vai subtrair e colocar o número que tiver o maior sinal em módulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais 8 mais menos 4. Aqui, mais 8 e menos 4. Sinais diferentes subtrai, dá 4. Sinal do maior, positivo. Então, o 8 em módulo é maior do que o 4. Certo? Outro exemplo. Mais 12, mais e menos 20. Subtrai 12 menos 28. Sinal do número maior. Negativo, certo? Não pode esquecer, senão fica errado. Se o sinal for negativo, você não colocar, fica errado, certo? Aqui, sinais diferentes novamente. Mais 22 com menos 15. Subtrai, dá 7. Sinal do maior, positivo, né? Então, se tiver sinais diferentes, você vai subtrair e colocar o sinal do módulo, do número que tiver em módulo maior, certo? Ele em módulo seja maior. Por exemplo, aqui 22 em módulo, a gente viu no assunto, é 22, né? Menos 15 em módulo é 15. Ou seja, é o valor do número que ele ocupa a posição, a quantidade de unidades em relação à distância do número 0, do 0 na reta numérica. Na questão 10, temos outras operações. Aqui as operações de adição e subtração de números inteiros, certo? Então, na adição é quando eles têm o mesmo sinal, soma e repete o sinal. A subtração é quando eles têm sinais diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, mais 15 com mais 12. São sinais iguais. Então, vou somar e repetir o mesmo sinal. Vai dar mais 27. Né? Se eles tiverem sinais diferentes,
Aqui, mais 15 com menos 12 dá 3. Eu vou subtrair o sinal do número em módulo maior, que é o do 15. Positivo. Certo? Aqui são sinais iguais, então vou repetir o sinal 30. 21 com 9, 30. Se os dois tiverem o mesmo sinal, negativo agora, menos 18 com menos 12, dá menos 30. Aí coloca o sinal, certo? Foi um número somado ou subtraído com 0. 0 menos 3. A resposta vai ser o próprio número, certo? Se eu tiver um número somado ou subtraído com 0, pode ser somado ou subtraído. 15 mais 0. 15 é igual ao próprio número, certo? Se o número for negativo, aí o resultado vai ser negativo. Menos 6 mais 0 dá menos 6. Questão 11. Sérgio tem R$ 2.300 e 3 contas para pagar. Então, o que é que você vai fazer aqui? Você vai somar as contas que tem no supermercado, de prestação do carro e do aluguel. Então, você vai somar. Qual o valor total das 3 contas a pagar? Então, você soma as 3 contas. Na letra B, ele ainda vai precisar para pagar suas contas. Quanto é que ele vai precisar para pagar suas contas? Então, você vai somar o resultado que deu, você vai subtrair desse total de dinheiro que ele tem. Aí você vai colocar o total que ainda falta para ele pagar as contas, né? O dinheiro que está faltando. Ele tem 2.300 e as contas vai dar um valor maior. Então, para você descobrir quanto é que ele falta para pagar as contas. Aí aqui na resposta você coloca R cifrão e o resultado que deu, a diferença, certo? Na questão 12, sabendo que A é 58, B menos 36 e C 42, calcule o valor de. Aqui é as operações de adição, subtração com números inteiros, né? Então aqui eu tenho A mais B, então vou somar A com B. Aí você vai observar os sinais dele, se você vai somar ou se vai subtrair, né? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que A é mais 15, B menos 10 e C mais 20. Então tem os 3 valores. Eu quero saber A mais B. Então quem é A mais B? A é mais 15 e menos 10. 15 menos 10 dá 5. Sinal diferente. Sinal do número maior. Negativo, né? Agora, se eu quero A mais C, quem é A? A é mais 15, com mais C, que é mais 20. Somando os dois, dá mais 35. Se eu quero B mais C, quem é B? Menos 10, com mais 20. Sinal diferente. 10 menos 20 dá 10. Sinal do número maior em módulo. Positivo. E por último eu quero A mais B mais C. A é 15, B é 10, C é 20. Então somando os 3. Aqui eu posso juntar os que têm o mesmo sinal. Ou aqui eu podia subtrair e depois resolvia com esse. Se eu somar os que têm o mesmo sinal, vai dar 35. Menos 10, 25. Sinal do número que em módulo é maior, que está mais distante do zero, então o sinal é positivo. E na última questão aqui nós temos: o senhor Joaquim é vendedor de balões de gás no parque da cidade. No sábado desse fim de semana, por causa da chuva, ele teve um prejuízo de R$ 54. No domingo, fez sol e ele teve um lucro de R$ 94. Esse fim de semana deu lucro
ou prejuízo ao senhor Joaquim? Então, no sábado, ele teve um prejuízo de 54 e no domingo teve um lucro de 94. Aí você vai dizer se ele teve lucro ou prejuízo e de quanto foi esse lucro ou esse prejuízo. Bom dia.